O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Napoleão Hill. Você quer saber por que sua vida parece tão morna? Por que você sente que tudo é uma repetição cansada? Por que cada manhã chega com o mesmo gosto amargo de algo que você não tem coragem de admitir? Eu vou te dizer. É porque existe uma decisão que você evita todos os dias. E o que você não percebe é que essa decisão, a que você finge que não existe, já está decidindo tudo por você. Você acorda e sente um peso. Não é só cansaço. É algo mais profundo. É a dor de saber que você se traiu outra vez. Que adiou mais uma vez. Que escolheu de novo a covardia bem vestida de prudência. Você acha que ninguém vê. Mas você sente. Cada vez que olha no espelho, você se pergunta, quando foi que eu comecei a aceitar tão pouco? Talvez você ache que isso é só uma fase. Que amanhã tudo muda. Mas amanhã é a mentira mais confortável que você conta a si mesmo. Amanhã é a ilusão perfeita para justificar sua falta de coragem. O amanhã não existe. Nunca existiu. Tudo que você tem é este instante. Tudo que você pode fazer começa agora. Mas você não faz. Porque decidir dói. Decidir exige que você declare ao mundo e a si mesmo quem você é. Poder sem clareza é ruído. Mas clareza sem decisão é covardia. Você já sabe o que quer. Você já sabe quem pode ser. Mas prefere ficar pequeno porque ninguém cobra nada de quem nunca tenta nada. Você acha que está se protegendo. Mas está apenas cavando sua própria sepultura emocional. Pensa por um segundo no seu último dia de vida. Quando você estiver velho, frágil, respirando pela última vez. Pensa em como vai se sentir sabendo que essa decisão que você adiou foi, na verdade, o juiz supremo de toda a sua história. Porque o que você não decide, decide por você. Cada não que você não diz se torna uma permissão. Cada sim que você não tem coragem de assumir se torna uma fuga. Cada silêncio se torna um veredito. Você acha que escolher não decidir é neutralidade. Mas não é. É rendição. É aceitar que o medo vai ser o arquiteto do seu destino. E se você está confortável aí, ótimo. Mas então pare de reclamar. Pare de culpar a vida. Pare de dizer que não teve oportunidade. Porque teve. E escolheu não honrá-la. Napoleão Hill escreveu que o mundo tem o hábito de abrir espaço para o homem que sabe para onde vai. Mas ninguém respeita quem não decide. Ninguém segue quem não tem coragem de apontar uma direção. E é por isso que você sente esse vazio. Porque você se transformou numa pessoa que observa a vida passar. Você é um espectador do seu próprio filme. E cada dia que você hesita, o filme fica mais sem cor. Sabe o que é pior? Você já sentiu o poder da decisão. Em algum momento da sua história, você se permitiu escolher com convicção. Talvez tenha sido pequeno. Um esporte que você amava, um projeto que te animava, uma viagem que parecia impossível. E quando você decidiu, o mundo se moveu. Pessoas apareceram. Caminhos surgiram. Porque decisão é uma força magnética. Mas você esqueceu. Você deixou o cansaço e o medo te convencerem de que isso era coisa de gente ingênua. Você quer saber por que sua vida parece tão pesada? Porque viver sem decidir é viver carregando o peso de tudo que poderia ter sido. E esse peso é invisível, mas ele quebra sua coluna. Ele destrói sua energia. Ele suga seu brilho até nada mais restar. Porque ninguém suporta viver uma existência inteira fugindo de si mesmo. Pensa em Thomas Edison. Ele não era o mais inteligente. Não era o mais rico. Mas ele decidia com ferocidade. Ele decidia que ia continuar. Que ia tentar de novo. Que ia buscar a luz mesmo quando tudo estava escuro. Cada fracasso era só um lembrete de que ele ainda estava no caminho. Ele não precisava de garantia. Ele precisava apenas de decisão. Você quer continuar mendigando permissão? Quer seguir esperando que alguém diga que agora é seguro? Que agora você pode agir? Ninguém vai fazer isso por você. Porque ninguém se importa com seus sonhos tanto quanto você deveria se importar. E se você não tem coragem de decidir, não espere que o mundo te respeite. Napoleão Hill disse que não esperar que o mundo te entregue nada é o primeiro passo da liberdade. E liberdade nasce quando você finalmente decide. Não importa se você não tem todas as respostas. Ninguém tem. O que importa é a coragem de queimar as pontes atrás de você. De cortar a possibilidade de voltar pro conforto. Porque conforto é o maior assassino de destinos que existe. Você pode continuar repetindo esse discurso de que é só uma fase. Mas seu corpo sabe que não é. Seu coração sabe.
Seu silêncio sabe. Cada célula sua sabe que você está morrendo um pouco mais a cada dia que não decide. Você está morrendo por dentro e fingindo que isso é só maturidade. Mas maturidade não é desistir. Não é aceitar migalhas emocionais. Maturidade é ter coragem de dizer, eu mereço mais. E hoje eu decido que isso vai acontecer. Pense em todos os exemplos que a história te deu. Lincoln, Edison, Ford, Disney. Nenhum deles era perfeito. Nenhum deles tinha garantias. Todos eles tinham medo. Mas nenhum deles permitiu que o medo tomasse decisões por eles. Porque eles sabiam que, se não escolhessem o próprio caminho, o caminho seria escolhido por qualquer outro. E isso era inaceitável. Você quer continuar vivendo como quem espera que a vida melhore sozinha? Como quem acredita que a sorte vai te encontrar se você não se mexer? Então prepare-se para assistir o filme do arrependimento no final. Mas se você quer algo diferente, só tem uma forma: decidir. Agora. Porque essa decisão que você evita já está decidindo tudo. Ela define a qualidade dos seus dias, a profundidade dos seus relacionamentos, a força da sua identidade. Você não pode continuar fingindo que a neutralidade é isenção. Neutralidade é abdicação. É desistir do direito de ser autor da própria história. Eu não estou aqui para te confortar. Estou aqui para te sacudir. Para te lembrar que amanhã pode ser tarde demais. Que ninguém vai viver por você. Que ninguém vai se importar no seu lugar. Essa vida é sua. E ela está passando. Cada segundo que você hesita é um segundo que você nunca mais vai ter de volta. Então escolha. Escolha agora. Escolha viver uma história que faça sentido. Escolha decidir que você não vai mais tolerar uma vida pequena. Escolha olhar para o medo nos olhos e dizer que ele não vai mais ditar seus passos. Porque no fim, é isso que vai importar. A coragem de ter decidido. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Porque hoje é o primeiro dia da vida que você sempre fingiu que começaria amanhã. Você passou anos acreditando que sua vida era produto das circunstâncias. Que o destino era esse juiz invisível decidindo o que você merecia. Que talvez você não tivesse nascido no lugar certo, na família certa, na época certa. Mas essa é só a narrativa que você escolheu repetir porque dói menos do que admitir a verdade. Você se tornou cúmplice do medo. Você vestiu a fantasia da vítima porque ela é mais confortável do que a nudez da responsabilidade. Napoleão Hill chamava isso de alienação interna. É quando você olha para o espelho e já não reconhece quem te observa de volta. Porque seus olhos ainda são seus, mas sua história já não é. Porque você abriu mão de decidir e entregou seu destino ao hábito, à opinião alheia, à rotina sem alma. E quanto mais você evita enxergar, mais essa ilusão se torna real. Porque tudo que você alimenta cresce. Até a mentira. Até a mediocridade. Você quer saber o que te trouxe até aqui? Não foram as tragédias, as decepções, os traumas. Foi a decisão que você evitou tomar. A decisão de dizer, eu sou o único responsável pelo que vem depois. Essa decisão é tão insuportável que a maioria prefere a estagnação. Porque na estagnação ninguém espera nada de você. Ninguém cobra. Ninguém se decepciona. Mas lá no fundo você sabe. Sabe que viver assim é uma forma lenta de morrer. Você construiu defesas tão sofisticadas que nem percebe mais quando está mentindo para si. Você chama de prudência o que é só medo. Você chama de planejamento o que é só procrastinação. Você chama de falta de oportunidade o que sempre foi falta de decisão. E enquanto isso, a vida vai passando. Os dias vão se empilhando. E você vai ficando cada vez mais distante daquele que jurou que seria. Napoleão Hill dizia que a mente humana é como um campo fértil. Você pode plantar coragem ou covardia, clareza ou confusão. Mas o solo vai devolver exatamente o que você semear. E você tem semeado hesitação. Tem regado medo. Tem cultivado a mediocridade. Porque é mais fácil. Porque dá menos trabalho. Porque te poupa do julgamento. Mas também te rouba tudo que tem valor. Pensa por um segundo. Quantas oportunidades você deixou passar só porque decidiu pensar mais um pouco? Quantos projetos morreram no rascunho porque você precisava de mais preparo? Quantas vezes você chegou perto de uma mudança real e voltou atrás porque sentiu medo? Não se engane, cada uma dessas microescolhas é uma decisão. E todas elas estão decidindo sua vida. Você pode passar a existência inteira repetindo que não era para ser. Mas isso não vai mudar o fato de que você nunca tentou de verdade.
Você pode contar para as pessoas que fez tudo o que podia. Mas lá no fundo, na parte mais honesta da sua consciência, você sabe. Sabe que sempre houve uma reserva secreta de coragem que você se recusou a usar. Porque usá-la significava perder o álibi. Significava matar a história da vítima. Significava nascer de novo, sem desculpas para se esconder. O medo é mestre em criar argumentos que parecem lógicos. Ele sussurra que você não pode porque não sabe tudo ainda. Que não pode porque vai parecer ridículo. Que não pode porque vai falhar. Mas a única falha definitiva é continuar vivendo sem escolher. A única vergonha real é envelhecer e perceber que você nunca teve a ousadia de ser quem era. Poder sem clareza é ruído. Clareza sem decisão é ruído. E decisão sem consciência é só mais um ato vazio que não muda nada. Porque consciência é o que separa o impulso da escolha. Consciência é o que transforma uma reação automática numa declaração de independência. Quando você finalmente assume a autoria da própria história, o medo perde metade do poder. Porque ele só existe enquanto você acredita que ele é maior do que você. Pensa em Edison, Ford, Lincoln, Disney. Todos eles tiveram momentos de confusão. Todos eles se sentiram pequenos diante da própria ambição. Mas nenhum deles permitiu que essa confusão decidisse por eles. Porque eles sabiam que clareza não nasce pronta. Ela é lapidada pela ação. Você quer ter certeza antes de agir. Mas a certeza é filha da experiência, não da teoria. Você passa tanto tempo planejando que esquece de viver. Tanta energia prevendo o que pode dar errado que não sobra força para descobrir o que pode dar certo. E isso não é prudência. Isso é covardia intelectual. É a arte de parecer sábio enquanto não faz nada. E todo esse teatro serve apenas para manter você no mesmo lugar. Porque o medo sabe que, enquanto você estiver pensando demais, ele está seguro. O autoconhecimento não nasce de contemplação. Ele nasce da prática. Do movimento. Da coragem de se expor. Você quer saber quem é de verdade? Comece algo que te apavora. E observe quem aparece quando tudo sai do controle. Esse é você. Essa versão crua, sem filtro, sem armadura. Essa versão que você tanto evita encontrar. Napoleão Hill dizia que todo homem que vence primeiro precisa vencer a si mesmo. Porque o verdadeiro inimigo nunca esteve fora. Nunca foi a falta de apoio, o mercado, a família, a economia. Sempre foi o medo travestido de bom senso. Sempre foi a decisão não tomada. Sempre foi a sua permissão silenciosa para continuar menor. Se você tiver coragem de admitir isso, hoje pode ser o dia em que tudo muda. Não porque algo mágico vai acontecer, mas porque você vai parar de mentir. Vai parar de chamar covardia de estratégia. Vai parar de vestir a máscara da vítima. Vai decidir que sua história vai ser escrita por você, e não pelo medo. E quando essa consciência chegar, você vai sentir dor. Vai sentir vergonha de ter desperdiçado tanto tempo. Vai sentir arrependimento pelo que deixou passar. Mas depois disso vem a liberdade. Porque não há nada mais poderoso do que viver de olhos abertos. Não há nada mais revolucionário do que escolher, todos os dias, ser o autor da própria vida. Você quer saber por que seus dias parecem vazios, mesmo quando você está ocupado? Por que você acorda e sente que há algo errado, mesmo que nada esteja objetivamente ruim? Por que você está vivendo sem propósito? Por que você trocou o destino pelo improviso? Por que você se acostumou com a ausência de sentido e chamou isso de vida adulta? Mas essa é só a consequência inevitável de nunca ter decidido, com clareza, o que você quer. Napoleão Hill dizia que um desejo ardente, definido e sustentado com fé é o ponto de partida de todas as riquezas. Mas você não tem desejo ardente. Você tem vontades mornas. Você não tem propósito definido. Você tem planos vagos que mudam toda semana. E no fundo, você sabe. Sabe que nada grande nasce da confusão. Sabe que todo o caos que te cerca começou na sua mente. Você acha que o problema é falta de oportunidades, falta de reconhecimento, falta de recursos. Mas a única coisa que sempre faltou foi clareza. Porque a clareza cria um poder que nada pode derrubar. A clareza filtra o que importa. Ela separa o essencial do ruído. Quando você decide quem é e o que quer, tudo que não serve perde a força. Toda distração perde o encanto. Toda dúvida perde o volume. Você quer uma vida grande? Então escolha uma causa tão clara que você seria capaz de morrer por ela. Escolha um motivo tão real que nenhuma opinião externa possa diminuir.
Porque enquanto seu propósito for pequeno, seu medo vai parecer grande. Mas quando seu propósito crescer, ele vai esmagar cada argumento da covardia. Pense em Thomas Edison. Ele não acordava todos os dias pensando apenas em vender lâmpadas. Ele queria iluminar o mundo. Ele tinha clareza de missão. Pense em Henry Ford. Ele não construía carros só porque era lucrativo. Ele queria libertar as pessoas da escravidão do transporte caro. E essa clareza o sustentou quando todo o mercado dizia que ele estava louco. Você quer saber por que seus projetos morrem na metade? Porque eles nascem sem propósito. Porque eles começam como tentativas de agradar, de provar, de justificar. Mas nada que nasce para alimentar o ego sobrevive ao primeiro fracasso. Só o que nasce de um desejo profundo, claro, inegociável tem força para durar. Poder sem clareza é ruído. Porque o esforço vira barulho. Porque a ação vira agitação sem direção. Você se sente exausto, mas não tem nada concreto para mostrar. Porque toda energia investida sem um centro se dispersa. E você chama isso de trabalho. Você chama isso de correria. Mas no fundo, é só fuga. Fuga de si mesmo. Napoleão Hill ensinava sobre a força da autossugestão. Sobre como cada pensamento repetido se torna crença. Você tem repetido todos os dias que precisa esperar o momento certo. Que ainda não está pronto. Que talvez não seja capaz. E cada repetição desse mantra fortalece a sua confusão. Até que você começa a acreditar que isso é parte de quem você é. Mas não é. Isso é apenas o produto de uma mente que nunca foi instruída a decidir. Você quer saber como mudar isso? Comece hoje. Escolha uma única coisa que você quer, com tanta clareza que ninguém possa confundir. Não importa se parece pequena agora. O importante é que seja real. Que seja honesta. Que seja sua. E então, declare isso ao mundo. Declare primeiro a si mesmo. Porque enquanto for segredo, será fácil recuar. Você pensa que clareza nasce de pensar mais. Mas clareza nasce da coragem de escolher. A escolha cria a responsabilidade. A responsabilidade cria o compromisso. O compromisso cria o foco. E o foco, finalmente, cria resultados. Sem essa sequência, nada floresce. Talvez você esteja cansado. Talvez você sinta que já tentou antes e não deu certo. Mas cada tentativa passada fracassou porque você não tinha raiz. Você começou por impulso. Você começou para fugir de outra dor. Você começou para provar algo. Mas nunca começou porque havia uma decisão interna clara e definitiva. Sabe por que o medo adora confusão? Porque enquanto você não tem clareza, ele pode se apresentar como prudência. Ele pode usar a voz do bom senso e te convencer de que você precisa esperar mais um pouco. Mas clareza é o único remédio que mata essa voz. Porque quando você sabe quem é e o que quer, nada mais pode te fazer parar. Pense em Walt Disney. Ele tinha tanta clareza da experiência que queria criar que nada foi capaz de impedi-lo. Nem a falência. Nem as traições. Nem as críticas. Porque clareza cria imunidade emocional. Clareza faz você inabalável. Clareza te dá raízes tão profundas que nenhuma tempestade consegue arrancar. Você acha que clareza vai surgir num momento mágico. Mas clareza é uma decisão. Clareza é o ato consciente de dizer, eu vou parar de viver no improviso. Eu vou escolher meu norte. Eu vou recusar a confusão. E quando isso acontecer, tudo vai mudar. Sua voz vai mudar. Seu olhar vai mudar. Sua energia vai mudar. Porque o mundo respeita quem vive com propósito. E o mundo ignora quem vive na hesitação. Você quer saber qual é o maior luxo que alguém pode ter? Não é dinheiro. Não é fama. É acordar todos os dias sabendo exatamente por que você levanta. É ter uma razão tão clara que você prefere perder tudo do que perder a si mesmo. Isso é riqueza. Isso é poder. Isso é liberdade. E você pode ter isso. Mas primeiro, você precisa decidir. Decidir que não vai mais negociar com a confusão. Que não vai mais terceirizar seu destino. Que não vai mais chamar inércia de sabedoria. Porque cada dia que você espera é um dia que nunca mais volta. Poder sem clareza é ruído. Clareza sem decisão é ruído. Mas quando você tem clareza e decisão, o medo não tem mais voz. Ele pode gritar, mas você não vai mais ouvir. E nesse silêncio, você vai finalmente descobrir quem sempre foi. Você acha que vai ter outra chance. Que amanhã vai acordar diferente. Que no próximo mês, no próximo ano, as circunstâncias vão finalmente ficar perfeitas.
Mas a verdade é que você está esperando por uma permissão que não existe. Está adiando uma decisão que ninguém vai tomar no seu lugar. E cada vez que você hesita, essa hesitação vai se acumulando. Vai virando uma crosta grossa que envolve sua vontade e sufoca o que restava de coragem. Napoleão Hill dizia que todas as grandes transformações começam no momento em que você decide, de forma irrevogável, quem você vai ser. Não quem você gostaria de ser se tudo fosse fácil. Quem você vai ser apesar de tudo. Essa é a decisão que você evita. Essa é a decisão que está decidindo sua vida. Você pensa que decidir é só escolher um caminho. Mas não é. Decidir é um ato de guerra contra tudo que você já foi. É declarar que você vai sair do território conhecido. Que vai abandonar o conforto da mediocridade. Que vai abrir mão do álibi da prudência. E é por isso que quase ninguém decide. Porque decidir, de verdade, é queimar as pontes. É cortar a chance de voltar. Você quer continuar dizendo que um dia vai começar? Então se prepare para assistir o filme do arrependimento no fim. Porque a única coisa que dói mais que o fracasso é perceber que você nunca teve coragem de tentar. Que você passou a vida inteira criando desculpas sofisticadas enquanto seu tempo escorria pelos dedos. Pense em todas as vezes que você chegou perto de algo grande. Pense em quantos projetos você começou e não terminou. Pense em quantos sonhos você escondeu porque tinha medo de parecer ridículo. Cada um desses momentos foi uma bifurcação. E você escolheu o caminho do quase. O caminho do talvez. O caminho do depois. E hoje, cada uma dessas escolhas forma o retrato da sua vida. Você quer saber por que nada muda? Por que você quer mudar sem romper? Por que você quer crescer sem sacrificar nada? Por que você quer se transformar, mas manter os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas? E isso não existe. Toda evolução exige morte. Morte da versão anterior. Morte da persona que te protegeu até aqui. Morte do medo que você alimentou como se fosse parte de você. Poder sem clareza é ruído. Clareza sem decisão é ruído. Decisão sem compromisso é só mais uma promessa que morre no primeiro obstáculo. Você pode escrever planos, criar metas, pregar frases inspiradoras na parede. Mas nada disso importa se você não selar um compromisso definitivo. Um compromisso tão sério que você prefira perder tudo do que quebrá-lo. Napoleão Hill contava a história de Hernán Cortés, que, ao chegar com seus homens na costa do México, mandou queimar os navios. Porque quando não há como voltar, só existe uma opção: avançar. E talvez você precise queimar seus próprios navios. Talvez você precise eliminar todas as rotas de fuga. Talvez você precise colocar seu futuro em jogo para ter coragem de começar. Você pensa que é radical demais. Mas olha ao seu redor. Quantos vivem uma vida morna porque sempre mantiveram uma porta entreaberta? Quantos dizem que querem vencer, mas nunca fecham de verdade as rotas que os levam de volta para o velho eu? Decidir é isso. É fechar a porta. É queimar a ponte. É destruir a desculpa antes que ela comece a ganhar força. O medo vai gritar. Vai dizer que você enlouqueceu. Vai usar todas as vozes que você respeita para tentar te parar. Vai lembrar dos fracassos antigos, das humilhações passadas, dos riscos de dar errado. Mas sabe qual é a única resposta que cala o medo? A ação. Porque o medo não sabe lidar com quem age. Ele só tem poder sobre quem pensa demais. Você quer ser respeitado? Então decida. Você quer dormir em paz? Então decida. Você quer acordar com propósito? Então decida. Não amanhã. Não quando tudo estiver pronto. Agora. Porque cada segundo que você posterga é um voto a favor da vida pequena que você diz detestar. Pense em Abraham Lincoln. Ele decidiu que não viveria numa nação onde homens eram propriedade. Essa decisão custou amizades, custou paz, quase custou a sanidade. Mas foi essa decisão que mudou o destino de milhões. Pense em Edison. Ele decidiu que não descansaria até trazer luz ao mundo. Cada fracasso foi apenas uma etapa, não um motivo para desistir. Pense em Walt Disney. Ele decidiu criar algo que ninguém entendia. E essa decisão custou tudo. Mas também deu a ele tudo o que importa. Você quer continuar dizendo que vai tentar um dia? Então aceite a mediocridade como seu legado. Mas se você quer algo diferente, tem que decidir diferente. Porque a vida não respeita indecisos. O universo não se move para quem hesita. E ninguém constrói nada com promessas que não passam da garganta. Napoleão Hill dizia que decisões firmes atraem circunstâncias.
Porque quando você se compromete, você muda. Sua energia muda. Sua forma de olhar muda. Sua voz muda. E o mundo responde a isso. Mas enquanto você não decide, tudo fica nebuloso. Tudo parece difícil. Tudo parece fora de alcance. Você pode continuar criando desculpas que façam sentido. Pode continuar colecionando justificativas que todos vão validar. Mas no fundo, você sabe. Sabe que cada justificativa é só mais um jeito elegante de dizer, eu tenho medo. E não há problema nenhum em ter medo. O problema é deixar que ele decida por você. Talvez hoje seja o dia em que você finalmente admite que você para de mentir. Que você escolhe viver sem plano B. Que você decide que, se for para cair, vai cair tentando. Porque cair tentando é sempre mais digno que sobreviver sem propósito. Poder sem clareza é ruído. Clareza sem decisão é ruído. Decisão sem compromisso é ruído. Mas quando tudo se alinha, quando você escolhe, se compromete e rompe com o passado, nasce algo que nada pode derrubar: integridade. Integridade é viver em coerência com aquilo que você diz que quer. O medo vai tentar te lembrar de tudo que pode dar errado. Mas eu te pergunto, e se tudo der certo? E se você for mais capaz do que jamais imaginou? E se sua decisão de hoje for o começo de tudo que você sempre sonhou? Você nunca vai saber se continuar esperando. Então decida agora. Porque a decisão que você evita já está decidindo tudo. Você acha que tudo vai mudar no dia em que você tomar a grande decisão? Que o céu vai abrir, que o medo vai evaporar, que cada passo vai se tornar fácil. Mas eu vou te contar a verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. Decidir não é o fim da luta. Decidir é só a convocação para o combate. Porque depois da decisão vem o território mais implacável de todos, a disciplina. Napoleão Hill dizia que a disciplina é a ponte entre o desejo e a realização. Mas quase ninguém cruza essa ponte porque ela é longa, silenciosa e, muitas vezes, solitária. Todo mundo quer a transformação. Poucos querem os rituais que sustentam essa transformação quando a motivação acaba. Você vai acordar um dia sem nenhuma vontade de agir. Vai olhar para o espelho e se sentir um impostor. Vai lembrar de tudo que deu errado no passado. Vai ouvir o medo sussurrando que talvez você não seja esse alguém que pensou que fosse. E é nesse momento que se separa quem decide da boca para fora de quem decide para valer. Porque disciplina não é entusiasmo. Disciplina não é empolgação. Disciplina é constância. É fazer mesmo quando o corpo dói. Mesmo quando a mente sabota. Mesmo quando ninguém está olhando. Você quer saber por que o medo domina tantos? Porque ele sabe que a maioria não tem paciência para repetir o essencial. Porque ele sabe que a maioria vai desistir no primeiro tédio, na primeira rotina que parece não levar a lugar nenhum. Mas você não pode ser essa maioria. Por que você não chegou até aqui para viver uma vida comum? Pensa no maratonista invisível. Aquele que treina na madrugada enquanto todos dormem. Que corre no frio, no vento, na escuridão. Ele não corre porque alguém está vendo. Ele corre porque se prometeu algo que não tem preço. Você precisa ser esse maratonista. Precisa construir hábitos tão profundos que se tornem parte do seu código. Porque quando o hábito está consolidado, o medo já não tem mais espaço. Você acha que disciplina é uma cadeia. Mas disciplina é liberdade. Porque ela te liberta da escravidão da vontade. Te liberta da oscilação emocional. Te liberta da necessidade de sentir-se inspirado para agir. Disciplina é a assinatura do compromisso verdadeiro. É o que transforma a decisão em legado. Napoleão Hill dizia que o hábito é o mais fiel servo ou o mais cruel tirano. O que você repete se torna seu destino. Cada pequena decisão, cada ação diária, cada escolha que você faz sem pensar, tudo isso está te moldando agora mesmo. E se você não constrói hábitos alinhados com o seu propósito, você está entregando a própria história ao acaso. Pense em Thomas Edison. Ele não inventou a lâmpada numa noite de inspiração. Ele inventou porque criou uma rotina de testes e erros que ninguém tinha paciência de suportar. Pense em Henry Ford. Ele não criou sua fábrica por sorte. Ele criou porque passou anos repetindo padrões de trabalho que os outros consideravam obsessivos. Pense em Walt Disney. Ele não mudou o mundo porque teve uma boa ideia. Ele mudou porque acordava todos os dias disposto a morrer por essa ideia. Você quer mudança? Então abrace o tédio. Abrace a rotina. Abrace o desconforto de repetir até dominar. Porque a disciplina não nasce nos dias fáceis. Ela nasce no atrito. Nas manhãs em que você quer sumir e ainda assim aparece.
Nas noites em que tudo dói e você não recua. O medo não suporta a disciplina. Porque ele só sobrevive na oscilação. Ele precisa do caos. Ele se alimenta da instabilidade. Mas quando você cria rituais firmes, o medo não tem mais onde se esconder. Ele fica pequeno. Ele fica fraco. Porque ele percebe que você não depende mais dele para decidir. Poder sem clareza é ruído. Clareza sem decisão é ruído. Decisão sem disciplina é ruído. Porque tudo que você quer só vai existir se você se tornar alguém que faz o que precisa ser feito, mesmo sem aplauso, mesmo sem validação, mesmo sem certeza. Você quer saber por que se sente vazio depois de começar e parar tantas vezes? Porque cada vez que você quebra um compromisso consigo mesmo, você ensina ao seu cérebro que não pode confiar na própria palavra. E não há prisão mais cruel do que viver sem confiar em si mesmo. Mas isso pode mudar hoje. Porque disciplina não é talento. Disciplina é escolha. É você olhar para o futuro e decidir que nenhum prazer momentâneo vai valer mais do que o seu propósito. É você se prometer que, aconteça o que acontecer, vai aparecer, vai fazer, vai cumprir. Pensa no soldado da manhã fria. Ele levanta antes do sol, treina antes que o mundo acorde, repete movimentos que ninguém valoriza. Mas ele sabe que, um dia, tudo isso vai se tornar invencível. Você precisa ser esse soldado. Precisa amar o processo mais do que ama a recompensa. Porque quem ama o processo não é escravo da espera. O medo vai tentar te convencer de que você não tem perfil para disciplina. Vai dizer que você é inconstante, que sempre desiste, que não nasceu para isso. Mas escute, ninguém nasce disciplinado. Todos constroem essa identidade no campo de batalha. Todos começam frágeis. Todos começam caindo. O que faz diferença é quem se levanta mais uma vez. Napoleão Hill dizia que o homem que pode controlar seus pensamentos pode controlar seu destino. E você só controla seus pensamentos quando disciplina sua ação. Porque a ação consistente cria novas crenças. Cada dia que você cumpre uma pequena promessa, você fica mais forte, mais confiável, mais inteiro. Você quer orgulho de si mesmo? Então seja a pessoa que cumpre. Seja a pessoa que não recua. Seja a pessoa que decide uma vez e decide todos os dias de novo, na prática. Porque isso é disciplina. Isso é a base sobre a qual todo legado se ergue. Poder sem clareza é ruído. Clareza sem decisão é ruído. Decisão sem disciplina é ruído. Mas clareza, decisão e disciplina juntas criam uma melodia que ninguém pode calar. Uma vida que ninguém pode ignorar. E quando você se tornar essa pessoa, o medo vai perceber que perdeu. Porque a disciplina é o fim do reinado dele sobre você. Você acha que resiliência é só continuar tentando. Que resiliência é só não desistir. Mas resiliência é muito mais que isso. Resiliência é a arte de transformar cada queda em argumento a favor. É a decisão silenciosa de que nada, absolutamente nada, vai ter poder de te fazer retroceder ao velho eu. Napoleão Hill dizia que todo fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente. Mas quase ninguém tem paciência de ficar tempo suficiente para encontrar essa semente. Porque a maioria só quer a vitória limpa, a conquista sem dor, o sucesso sem exposição. Mas esse tipo de sucesso não existe. Ele é uma invenção da sua mente cansada. Você vai falhar. Vai perder. Vai passar vergonha. Vai ver gente que você respeita duvidar de você. Vai acordar em dias cinzentos pensando que tudo foi um grande erro. Mas tudo isso faz parte do preço. Tudo isso é o caminho. Porque se fosse fácil, não teria valor. Pense em Thomas Edison. Ele falhou 1000 vezes antes de criar algo que iluminasse o mundo. E cada fracasso não era um fim, era uma lição. Era uma prova de que ele estava tentando. Pense em Lincoln. Derrotado, rejeitado, humilhado. Mas nada foi capaz de arrancar a semente que ele carregava no peito. Ele não aceitava que a história fosse escrita por medos que não eram seus. Você acha que resiliência é um domingo. Mas resiliência é treino. Resiliência nasce cada vez que você levanta. Cada vez que você olha para o medo e diz, eu não sou você. Cada vez que você se recusa a deixar a decepção virar desculpa. Poder sem clareza é ruído. Clareza sem decisão é ruído. Decisão sem disciplina é ruído. Disciplina sem resiliência é ruído. Porque tudo que você constrói vai ser testado. Vai ser chacoalhado. Vai ser colocado contra a parede. E o que sustenta tudo é a capacidade de continuar mesmo sem garantias. Você quer saber por que tantos vivem uma vida sem cor?
Por que não suportam a dor de permanecer? Não suportam o desconforto de ser visto tentando. Não suportam o julgamento de quem nunca teve coragem de sair do lugar. Mas o legado nasce exatamente aí. No lugar onde a maioria recua. Você pensa que vai ter tempo infinito. Que sempre haverá outra chance. Mas o relógio não para. Cada dia que você posterga é um dia que nunca mais vai voltar. Cada desculpa que você repete é uma oportunidade que morre. Cada hesitação é uma página que fica em branco. Eu quero que você imagine agora o seu último dia. O corpo frágil, os olhos cansados, a mente revendo tudo. E ali, no silêncio que precede o fim, você vai ter que responder uma única pergunta. Eu vivi a vida que decidi ou a vida que me deixaram viver? Essa resposta vai ecoar pelos segundos finais. E não importa quanto dinheiro você tenha, quanta gente te admire, quanta distração você tenha usado para fugir, a consciência sempre sabe. Você acha que isso é só retórica. Mas um dia vai ser memória. Um dia vai ser história. Um dia vai ser tarde demais para mudar qualquer coisa. E nesse dia, o medo não vai estar mais lá para te consolar. Porque o medo sempre some quando já é inútil. Resiliência é decidir que, enquanto você respirar, vai continuar. Que não importa o que digam, o que pensem, o que façam, você vai permanecer. Que seu compromisso não é com o resultado imediato. É com a integridade de saber que você não traiu sua essência. Napoleão Hill dizia que o homem que domina a própria mente pode conquistar qualquer coisa. Mas dominar a mente é impossível sem resiliência. Porque todo pensamento positivo vai ser atacado pela dúvida. Toda certeza vai ser corroída pela incerteza. E só quem insiste, só quem persiste, só quem fica mais um pouco descobre do que é feito. Você quer saber quem é de verdade? Observe-se no dia da derrota. No dia em que tudo parece perdido. No dia em que nada faz sentido. Porque esse dia vai chegar. Ele chega para todos. E é ali que você escolhe se vai ser só mais um ou se vai ser alguém que viveu com coragem até o último instante. Poder sem clareza é ruído. Clareza sem decisão é ruído. Decisão sem disciplina é ruído. Disciplina sem resiliência é ruído. Mas quando você junta tudo, clareza, decisão, disciplina, resiliência, nasce uma força que nenhuma crise pode apagar. Porque você não é mais movido por aprovação. Você não é mais guiado por medo. Você não é mais escravo do que disseram que você devia ser. Você é autor. Você é responsável. Você é livre. E quando essa consciência te invade, tudo muda. A forma como você acorda. A forma como você trabalha. A forma como você ama. Porque tudo passa a ter raiz. Tudo passa a ter centro. Tudo passa a ter sentido. Você quer paz? Então aceite que vai doer. Você quer orgulho? Então aceite que vai perder. Você quer deixar algo que sobreviva a você? Então aceite que vai ter que insistir muito depois que qualquer pessoa normal desistiria. Porque o legado nasce na insistência. O respeito nasce na persistência. E a liberdade nasce na decisão de não abandonar quem você escolheu ser. No fim, nada mais importa. Não importa quem te apoiou ou quem te traiu. Não importa quem acreditou ou quem riu. Não importa quanto tempo levou. Só importa se você foi fiel a si mesmo. Hoje pode ser o primeiro dia dessa fidelidade. Ou pode ser só mais um em que você promete começar depois. Mas lembre-se, a decisão que você evita já está decidindo a sua vida. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Porque agora você não tem mais desculpas para fingir que não sabe o que fazer.